Vamos falar da série que era uma das mais esperadas na Netflix para 2023 e que está com 93% de aprovação dos críticos. Se você é fã de Bridgerton, então provavelmente gostará da Rainha Charlotte. Mas lembre-se que mesmo sendo uma série baseada em fatos históricos, a série ainda é uma obra de ficção. Tenha sempre isso em mente. Em Bridgerton, não vemos muito sobre a história da rainha e muito menos do rei. O que vemos é uma rainha até certo ponto excêntrica e cheia de manias, mas não sabemos o porquê que ela é assim. Então, o spin-off traz essa visão do relacionamento da rainha Charlotte com o rei Jorge e como foi todo esse desenvolvimento até chegarmos nos tempos de Bridgerton. Também é legal destacar que aqui temos a apresentação de vários personagens que vemos em segundo plano na série que deu origem ao spin-off. A química entre o casal principal é magnífica, o que torna toda a história muito natural. Até mesmo nos momentos mais difíceis, eles conseguiram dar emoção na medida para que entendêssemos a situação. Apesar de alguns momentos a série se tornar um tanto lenta, tem muitos, mas muitos contextos para prestarmos atenção. Então, tentarei pegar aqui alguns deles para não deixar o vídeo muito longo e acabar dando algum spoiler sem querer, que aliás teremos alguns, eu acho. Rainha Charlotte aborda bastante sobre o racismo dentro da corte. Afinal, ela é uma rainha negra e por isso acaba sendo uma representante de muitas famílias negras que mesmo sendo nobres e ricas, não tinham a mesma representatividade e títulos que as famílias brancas e nobres tinham na época. E tudo isso é chamado de o experimento. E o objetivo era dar títulos às famílias negras para que Charlotte se sentisse mais à vontade na corte. Mas claro que isso gera um desconforto na sociedade e todo esse percurso é mostrado com algumas histórias paralelas. Por causa de todo o movimento do experimento na sociedade britânica, vamos conhecer mais de perto Lady Danbury e como ela tornou-se amiga de Rainha Charlotte. Aliás, ela tem um papel super importante em algumas decisões políticas referentes às famílias negras e nobres dentro da sociedade britânica em que estamos falando. Brinsley, gente, desculpa se eu falar o nome errado, tá bom? Relevem. O principal é o contexto. Também conhecemos mais de perto sobre Brinsley e como ele se torna amigo confidente e muito leal à rainha. Ele tem um relacionamento com Reynolds, que é o secretário do rei George. Outro ponto muito mostrado na série é sobre a doença de rei George e todo o processo para tentar curá-lo. Todos os experimentos e achismos médicos e como tudo isso influenciou a vida do próprio rei e o andamento político da época. Como uma nada entendida de cinema e técnicas cinematográficas, achei que a série teve um bom desenvolvimento, com pequenas exceções. Temos alguns pulos históricos que deixam o andamento mais interessante. E precisamos ficar atentos porque as histórias se complementam, então de olho. Acho que o grande sucesso da série são os atores que deram vida aos personagens de forma tão significativa e natural a ponto de humanizar muitas histórias que vemos em Bridgerton. Também precisamos destacar a direção e produção, que transformaram histórias de dor em cenas delicadas que nos fazem entender e enxergar a dor, mas não a ponto de ficarmos horrorizados. Vemos diversas percepções do que é o amor, e isso enriqueceu demais o conhecimento que temos de cada personagem. E o que falar da trilha sonora? É incrível como as músicas que são tão atuais se transformaram em composições de época sem perder a essência. Temos desde Beyoncé, Alicia Keys, Whitney Houston e por aí vai. Por último, fiquem atentos aos detalhes históricos da série que podem parecer pequenos. Por exemplo, como a rainha é retratada com a pele branca ou mais clara nas pinturas, a árvore de Natal sempre muito produzida, a amizade da rainha com Mozart. Dá para pegar várias coisas históricas dentro da série.
Então, se você já assistiu, conta aqui o que achou.